O tempo do Advento é um tempo de espera e de vigilância, mas é um tempo também que a Igreja nos convida a adentrar o mistério da vinda de Jesus. E é por isso que a nossa equipe está hoje aqui no Santuário de São João do Deserto, a poucos quilômetros da cidade de Encarem, para falar sobre o grande precursor de Jesus, São João Batista. São João do Deserto é o terceiro dos santuários de Encarem, depois da visitação e do nascimento de João Batista. O eremitério de São João do Deserto comemora o lugar onde o precursor encontrou refúgio enquanto escapava do massacre dos inocentes. Inclui o santuário, a gruta, a fonte e a tumba de Isabel. Este local fica a cerca de 3 quilômetros de Encarem e comemora o lugar onde São João Batista viveu a sua infância e os anos de preparação para a sua vida pública. Os registros escritos que conhecemos relativamente mais tarde sustentam sua historicidade com base no nome nas ruínas, que significa a fonte do eremita, uma definição que lembra bem a figura do precursor, o protótipo dos eremitas. Aqui, os cruzados ergueram no que já existia uma igreja e um convento. A figura de João Batista está intimamente associada ao deserto, lugar de vida cética e a luz da história de Israel, lugar onde se encontra a graça de Deus. Do deserto, segundo a profecia de Isaías, viria o precursor do Messias. E quem estará conosco é o Frei Alessandro Conilho, ele que é biblista pelo Studium Biblicum franciscano e vai nos introduzir sobre este profeta do Antigo Testamento. Primeiro de tudo, eu gostaria de saber como podemos falar de João Batista entrando no Antigo Testamento. Quem é essa figura de João Batista? João Batista tem muita ligação com o Antigo Testamento, embora na realidade seja a figura de abertura dos Evangelhos, portanto, no Novo Testamento. Para entender ainda melhor como esse personagem se relaciona com as grandes figuras proféticas, especialmente do Antigo Testamento, precisamos ver diferentes aspectos de seu ministério. A primeira, eu diria, é a maneira como os evangelistas apresentam João Batista para nós. Antes de introduzir o personagem de João Batista nos 3 evangelhos sinóticos, há uma citação explícita feita a partir de uma passagem do Antigo Testamento. Podemos lê-la na forma mais curta, que é a que o evangelista Mateus nos dá. Porque Lucas, por exemplo, expande um pouco a citação. Ele, João Batista, diz o evangelista Mateus no capítulo 3, é aquele de quem o profeta Isaías havia falado quando disse: a voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, nos evangelistas, lemos Mateus, mas os mesmos, Marcos e Lucas, ao introduzirem a figura do João, eles se referem ao novo êxodo de Isaías. Del profeta Isaías, il cosiddetto secondo Isaías. Esta citação de Isaías vem do capítulo 40, o chamado segundo Isaías, que é o Isaías da época do exílio, que imagina, prevê, profetiza para o seu povo um retorno do exílio a Jerusalém, a Sião, através de um novo êxodo. Este novo êxodo é anunciado por esta voz misteriosa, clamando no deserto. Para os evangelistas, é claro que essa voz se cumpre na figura de João Batista. Mas Giovanni Battista ha altri legami con l'Antico Testamento. Mas João Batista tem outras ligações com o Antigo Testamento. Aquele que é o mais externo de todos está ligado ao seu jeito de vestir. Se olharmos o que nos diz o evangelista Mateus, ele é João. Usava um vestido de pelo de camelo e um cinto de couro na cintura. Sua comida eram gafanhotos e mel silvestre. Para nós, talvez, esta forma de vestir nos fale apenas da extravagância de João Batista, mas este modo de vestir nos lembra, na realidade, um episódio do Antigo Testamento, o último episódio vivido pelo profeta Elias, o primeiro grande profeta que é contado de modo extensivamente em sua vida, seus milagres, nas histórias que lhes dizem a seu respeito. O profeta Elias tem um confronto com o rei Acasias, no Reino do Norte, e Acasias, que havia enviado mensageiros para questionar um oráculo pagão, vê seus mensageiros retornarem após alguns minutos. Mas por que vocês já estão de volta?
E eles disseram: encontramos um homem que nos disse para voltar aqui e fazer um anúncio a você. Bem, este homem, como se veste? Eles o descrevem ao rei dizendo: ele era um homem coberto de peles, tinha um cinto de couro em volta da cintura. E o rei Acasias disse: aquele é Elias, o tesbita. Ecco allora che Então João Batista se apresenta desta forma na sua aparência externa, como um novo Elias, como aquele que faz o que o profeta Elias havia realizado. Qual foi a sua missão? É aquela de relembrar ao seu tempo o reino do norte de Israel, para a fidelidade ao único Deus, no local onde o profeta Elias terminou sua missão, nas margens do Rio Jordão, de onde ele foi levado ao céu em um redemoinho de fogo e com vista para a casa de João Batista. Começa sua missão de pregação pública no mesmo lugar onde Elias foi levado ao céu, para dar ainda mais sentido de continuidade entre essas duas figuras. il senso della continuità tra queste due figure. Ma Elia era anche Elias também foi citado como aquele que deveria ter preparado os novos tempos, outro profeta do Antigo Testamento, o último dos profetas menores, o profeta Malaquias. O profeta Malaquias também tem a ver com o conteúdo da pregação de João Batista. Se lemos o que diz João Batista durante a sua missão pública, ele disse ao povo: o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de desamarrar as suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo, e tem na mão a pá, limpará sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas no fogo inextinguível. Ao anunciar João Batista, aquele que virá depois dele, que é Jesus, se refere a um julgamento que acontece no fogo, e é exatamente o fim do nosso Antigo Testamento, conforme a ordem canônica dos livros que temos em nossas Bíblias. Isto é, João Batista abre o Novo Testamento, referindo-se à última página do Antigo, porque o profeta Malaquias profetizou sobre os últimos tempos, o dia do Senhor, o dia em que Deus viria para julgar a terra. Ele havia profetizado isto: eis que o dia está para vir quente como um forno. Aqui estão as referências ao fogo feitas por João Batista. Então, todos os orgulhosos e todos os que praticam a injustiça serão como a palha. Aquele dia virei a eles, diz o Senhor dos Exércitos, não deixando nem raiz nem botão. O machado foi colocado na raiz das árvores, para que nada dos pastores ficasse para vocês que temem o meu nome. O sol da justiça nascerá com raios benéficos, e vocês saltarão do estábulo como bezerros. il sole di giustizia, e voi uscirete saltellanti come vitelli dalla stalla. Dunque, il sole di giustizia. Então, o sol da justiça que está por vir é Jesus, quem vem julgar um julgamento no fogo, queimando com palha aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que são ímpios, mas trazendo a salvação para os justos. Isso já havia sido anunciado por Malaquias, que então concluiu sua profecia. A passagem está no capítulo 3 de Malaquias, no versículo 19 em diante. Mas, se em vez disso lermos as últimas palavras de Malaquias, serão estas: tem em mente a lei de meu servo Moisés, a quem ordenei preceitos e normas para todo Israel. Eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que quando eu vier, não bata a terra com extermínio. Portanto, Malaquias havia anunciado um novo Elias, que teria dito sobre os novos tempos, o teria apresentado aos novos tempos, o novo Elias, é João Batista. Isso Jesus dirá explicitamente no decorrer de sua pregação pública. O novo Elias é João Batista? Chegou, mas eles não o reconheceram? E o que Jesus vai dizer? E o que fizeram? Trataram-no como queriam.
João Batista é aquele que vem cumprir a figura de Elias para anunciar a chegada do juízo definitivo com Jesus, o novo sol da justiça, que com seu calor queimará todos os praticantes da iniquidade, mas salvará os justos. Penso que a gente já introduziu muito bem, falamos tudo aquilo que podíamos falar sobre João Batista, entender um pouco mais do Antigo Testamento, para poder também entrar nessa figura de Jesus, desse Messias que veio, mas esse Messias que também virá. Por isso eu quero agradecer a sua participação, a sua aula e tudo aquilo que também você trouxe para a gente como essa novidade. Grazie mille. Grazie a voi. Dando continuidade agora à nossa série de programas sobre o Advento, eu encerro o João Batista, mas no nosso próximo programa nós vamos entrar no assunto do Natal, falar também sobre a segunda vinda de Jesus, diretamente da cidade de Belém, e eu espero por você. Até a próxima!